18 anos e um futebol promissor. Titular nas 3 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, Felipe Amaral passou de um volante das categorias de base para um dos pilares do elenco da Ponte Preta. Todo jogador de base, o sonho é chegar no profissional. E agora que eu consegui, é uma alegria. Quero aproveitar esse momento, quero fazer história na Ponte. Quero trazer esse acesso, pensar primeiro no presente, depois a gente pensa no futuro. Bancado pelo técnico Hélio dos Anjos, Amaral estreou profissionalmente contra o Grêmio na primeira rodada. E também foi titular nos últimos jogos contra o Operário e CRB. Ele é um treinador experiente, né? Ele é um treinador que é bem rodado. Me ajudou bastante, está me ajudando e vai me ajudar, creio que ele vai me ajudar bastante, mas o grupo todo está me ajudando, me dando toques, me posicionando melhor e eu tô pegando isso rápido e estou aprendendo rápido com o grupo também, que é importante. Além de Amaral, outro destaque da Ponte Preta na última rodada foi Norberto. O lateral direito, que ficou de fora das 2 primeiras partidas, estreou no Brasileirão contra o CRB e ainda deu assistência para o gol da vitória. Eu gostei da volta minha agora, não só da minha como do time. Acho que a gente fez um bom jogo. Só que é um campeonato de regularidade, a gente tem que manter isso, tem que evoluir. Eu ainda não estou, foi meu primeiro jogo depois de um tempo parado, eu acho que eu vou ganhando a cada jogo, eu vou melhorando, eu vou ganhando ritmo de jogo, eu vou melhorando minha capacidade física para os jogos, então eu creio na evolução aí nos próximos 2, 3 jogos fisicamente e espero que tecnicamente e que a gente possa encaixar um time para fazer bons jogos também. Tanto Norberto quanto Amaral devem iniciar novamente como titulares no duelo de amanhã contra o Vasco fora de casa. Buscando a vitória seguida na competição, Hélio dos Anjos pode repetir a mesma escalação que derrotou o CRB. Sem desfalques e com maior repertório ofensivo, a base do time que entrou em campo contra a equipe alagoana agradou o treinador e, por isso, deve ser mantida. Ponte Preta e Vasco se enfrentam às 9h30 da noite no estádio São Januário. Com 3 empates nas 3 primeiras rodadas, a equipe carioca ainda não venceu nessa reta inicial da Série B. Olha, o Lauro explica por que Igor Vinhas não vem sendo relacionado. Quando eu cheguei aqui na Ponte, devido ao grande trabalho que vinha realizando, tanto o Kaique como o Luan, foi definido com o professor Gilson Kleina que existiria um revezamento no banco. Com a chegada do professor Hélio, também adepto a essa ideia, a gente vem fazendo esse revezamento. No primeiro jogo contra o Grêmio foi o Vinhas, no segundo jogo o Luan contra o Operário. Nesse jogo contra o CRB, o Vinhas teve um problema de saúde, ficou impossibilitado de treinar no final de semana, teve uma gripe que virou uma dúvida se seria ou não Covid. Então ele não foi para esse jogo e como o jogo agora do Vasco é um jogo mais próximo, ele treina durante a semana e contra o Brusque está à disposição para manter essa sequência de revezamentos. E o Lauro faz uma análise do trabalho dele. Foram 4 meses de trabalho até aqui e os resultados têm sido positivos. Isso não é só uma ideia minha, isso daí é feedback tanto do Vinhas como do Kaique e do Luan, fazendo comparações do rendimento deles antes e agora, na parte física, na parte técnica, nas defesas, na questão de percentual, nível de força. Então a gente fica muito feliz porque é um curto espaço de tempo, né, já para estar colhendo esses resultados e a gente espera estar seguindo. Bom, Gleger, antes da gente começar a esmiuçar aqui, né, falar sobre o time da Ponte que enfrenta o Vasco, partida marcada para amanhã, 21h30 no Rio de Janeiro, falando sobre o Lauro, o que ele disse aí a respeito do Igor Vinhas e também o balanço do trabalho dele nos 4 meses de serviço até aqui. Bom, primeiro também dar os parabéns ao Lauro também, né, que foi um baita de um goleiro, um grande goleiro do futebol brasileiro. Eu, Batista, particularmente, e olha que eu já joguei futebol de goleiro, já fui treinador de goleiro, eu não gosto desse negócio de ficar revezando goleiro, eu não gosto. Eu acho que tem o titular, tem o reserva imediato, isso é definido. Lá no início da temporada, pré-temporada, já é definido isso aí com o treinador de goleiro. Porque amanhã ou depois, hoje o revezamento aqui, vai o 4º goleiro que vai viajar. Aí acontece alguma coisa com o goleiro lá, o titular, o 4º goleiro vai jogar, então tá errado isso. Eu não concordo, mas
respeito a opinião. Ele disse ali que o Hélio dos Anjos, que também foi goleiro, né? O Hélio dos Anjos também concorda com esse revezamento, ok. Sobre o trabalho do Lauro, eu estou sentindo sim uma evolução, né? Fui um dos críticos aqui ao trabalho dele no início, até porque ele tinha acabado de virar treinador de goleiro, e eu dizia, olha, precisa de um tempo, hein, de adaptação, né, para que ele tenha os seus critérios, a sua maneira de trabalhar, para que os goleiros se adaptem daquilo que ele está colocando, dos treinamentos que ele está dando, que é totalmente diferente, é um pensamento totalmente diferente. Mas hoje eu percebo sim uma evolução no trabalho, e claro, e óbvio, já 4 meses, e a gente tem certeza aí que ele, né, com toda a estrela que tem, com tudo que foi como goleiro, tem tudo para dar certo. Requer um tempo, mas eu sinto que está em evolução sim, Batista. E para você, CH, a entrevista do preparador de goleiros da Macaca, Lauro. Eu fico imaginando como é que fica a cabeça do Igor Vinhas, né? Ele era o substituto imediato do menino que foi lá para o Corinthians, o Ivan, e ele naturalmente deveria assumir a titularidade da Ponte, por um tempo foi titular, e depois ele perde o espaço para um garoto, não é? Isso faz parte da bola, né? O negócio eu acho que tudo que está sendo escalado está correto. Eu acho que esse esquema de ficar trocando goleiro, eu estou com o Gleger nessa, principalmente não conheço os outros goleiros, não estou aqui fazendo nenhum juízo, mas eu conheço o Igor Vinhas. Eu acho que ele tem total condição até de ser titular da Ponte. Nesse momento ele é o banco de reservas e eu manteria ele como reserva fixo no banco. De titular você chega a não ser relacionado para algumas partidas, eu não concordo. Bom, falando sobre o time que enfrenta o Vasco, o Hélio dos Anjos treinou durante esse período de preparação o mesmo time que venceu a equipe do CRB. Fabrício fora do time, Fábio Sanches titular na zaga, ao lado do Thiago Oliveira, Norberto na lateral direita, Arthur do lado esquerdo, meio de campo com 3 volantes, o Leonaldi, o menino Amaral e também o Cardoso. Ramon Carvalho no meio campo. E no ataque, né, o Luca atuando de um lado. Aliás, o time joga no 4-3-3, não tem meia, não joga com meia. Então é Chaporã de um lado, o Danilo Gomes de outro e centralizado o Luca. E aí, Gleger, esse time, salvo algum problema de última hora, né? Mas o time que treinou foi esse e deve ser esse o time que joga lá no Rio de Janeiro. Eu acho que é isso mesmo, tá? Tem que manter o mesmo. O Fábio Sanches está na defesa, né? Vai ser mantido, né? Vai ser mantido. O Fábio Sanches está certo. Então é isso mesmo. E agora, você vê que eu dizia durante toda a semana, eu fui contestado em alguns momentos, mas eu falava, olha, o Luca tem que jogar ali por dentro. É um cara que sabe fazer gol, é um cara que tem a visão diferente do gol, é um cara que pisa na área, e ele tem característica de vir fechar aí ao lado desses 3 volantes um losango de meio de campo na hora da recomposição. E foi o que aconteceu no jogo. E nós vimos um meio de campo melhor, nós vimos um meio de campo produzindo mais, criando mais. É claro e óbvio que o Chaporã precisa melhorar, o Danilo Gomes precisa melhorar, mas eu acho, Batista, que a manutenção desse time tende a evoluir. Eu, particularmente, senti uma grande... Aliás, grande, não vou dizer grande, mas eu senti uma melhora, né, nesse time, nesse último jogo da Ponte para os outros anteriores. A Ponte evoluiu tecnicamente, a Ponte evoluiu no aspecto defensivo, evoluiu no aspecto ofensivo, até porque você tem o Luca, que é um jogador decisivo, que faz a diferença, e foi o que aconteceu no último jogo. Então eu gostei, e acho que o Hélio acerta se ele mantiver o mesmo time. E para você, CH, faria alguma alteração? Acha que esse time aí dá conta do recado? O Vasco está vivendo um drama terrível, a torcida está irritada, coisa que eu não concordo também, né? Recebeu lá com violência a delegação do Vasco da Gama, mas enfim, o bicho está pegando lá no Rio. Bom, são dificuldades diferentes. Primeiro que o jogo é fora de casa e jogar em São Januário não é para qualquer um. Lá você precisa estar pelo menos equilibrado emocionalmente. Porque a pressão em cima dos jogadores do Vasco, no início da partida, vai ser em cima da Ponte. Eu conheço bem lá. E conheço também o trabalho do Zé Ricardo, que está num mau momento, mas é um bom treinador. Então é um jogo dificílimo para a Ponte, como foi contra o CRB.
Apesar da melhora, Batista, isso a gente tem que registrar, porque nós viemos aqui criticando muito o trabalho inicial do Campeonato Brasileiro do professor Hélio dos Anjos, mas ele, para mim, ele reposicionou o time, ele reposicionou o Luca e mexeu no meio-campo, que é a parte cerebral do time. Então, só no aspecto das trocas, o time foi para cima. Agora, eu pergunto, eu não tenho nenhuma informação, eu tenho a impressão que ele vai repetir. Pergunto, ele não vai voltar com aqueles que no começo do campeonato. Estou falando de Wesley, estou falando de Matheus Anjos, estou falando de Fabrício. Aliás, que bom que o menino do Fabrício está melhorando, né? Graças a Deus a gente torce por isso. Mas dentro do campo ele tem que manter os jogadores que jogaram contra o CRB. Qualquer mudança para retorno desses mais experientes, eu não faria. Então, eu acho que a melhora da Ponte ela está mais ligada a escalar o time correto e com mais capacidade do que uma melhora geral. É pouco tempo ainda. E o jogo vai ser extremamente complicado. E outra característica, a Ponte jogou de um jeito em casa contra o CRB e provavelmente vai jogar diferente contra o Vasco. É jogo de muito embate, Batista. E aquilo que a Ponte demonstrou contra o CRB, que é uma intensidade maior, sem dúvida amanhã vai ser preponderante para a Ponte conseguir um bom resultado. E a Ponte não divulga os relacionados, não. Mas a informação é de que o Alisson viajou para o Rio de Janeiro e pode ser que apareça no time no segundo tempo, não de largada. O Roger, que foi treinador dele no Atlético, deu informações maravilhosas, né, a respeito do jogador. E ele entrou bem no jogo, hein? Entrou bem. Entrou bem no jogo lá. Um jogador que é voluntarioso, marca, né? Aquele jogador chato ali na marcação. É importante você ter aí um jogador com essa característica, esse Wallace. Eu gostei. Olha, pelo pouco tempo que ele entrou, eu gostei do jogador, viu, Batista? É isso aí. E também viajou para o Rio de Janeiro o Luiz Felipe, jogador de 24 anos, está junto com a delegação e também pode ter aí uma oportunidade nesse jogo contra o Vasco.